Olá, Jales, olá, região. Pegamos a faixa de capitão que estava com o Dr. José Luiz Penariol, que apresentou com louvor o primeiro programa, o Politicando. Hoje trazemos uma figura ilustre, uma figura emblemática, política, Humberto Parini, que criou seus laços aqui em Jales, criou inúmeros amigos, inúmeros inimigos também, haja vista a quantidade de prestação de serviço público que o mesmo fez. Gostaria até de pedir a permissão aí, Parini. A gente buscou algumas informações aí da sua vida, né? Vice-prefeito, 1996, prefeito por 2 mandatos, 2004 a 2008 e depois? 2009 a 2012. 2012, nascido em 13 de dezembro de 1955. Tinha que ter o 13, né? No meio, né? O 13. Eu até, fazendo a pesquisa, até brinquei com a minha esposa. Falei, olha, tinha que ter o 13. Nascido em Lins, no interior paulista. Segundo filho de 4. Somos de 4 irmãos, né? Sou o segundo. Pai lavrador. Antigamente falava-se lavrador, hoje é trabalhador rural, né? Mas meu pai sempre foi lavrador. E a mãe? Dona de casa, doméstica. Tá. Dona de casa. Moravam na fazenda? Eu nasci na fazenda Santa Clara, distante de Lins, 7 quilômetros. Nossa, caramba. Vivi lá até os 16 anos, estudando, viajando todo dia, de ônibus. É a luta, né? Como é que era a vida lá, Parini? Eu nasci em 55, eu estudei, comecei meus estudos em 62, 63. O meu primário eu fiz na zona rural, escola rural. Naquele tempo tinha muitas escolas rurais, não tinha transporte para o aluno em idade escolar ir até a cidade fazer os estudos. A vida era dura, né? Como sempre, a vida de pobre. Meu pai sempre ganhando salário mínimo, mas esperança no futuro, né? Os pais sempre falando que nós tínhamos que estudar e firmei aí como uma tarefa de vida, uma missão de vida, estudar. Passei a vida só estudando até hoje. Todo mundo imagina que assim, a figura que está hoje, né, que sempre foi assim, não sabe do passado, então por isso a gente traz o passado, para que as pessoas também conheçam da pessoa do Parini. Sim. Está aqui também o Luigi Mendes, proprietário da Infinity, ao qual queria muito agradecê-lo por ceder o espaço aqui, pela parceria com o Politicando, agora com o Cizico Passarini também como âncora. Então, Luigi, faça às vezes aí as boas-vindas pro Parini. Parini, um prazer estar aqui diante de um ex-prefeito de uma cidade tão bacana e que tem me recebido com tanto carinho como Jales, tá? A minha participação hoje na entrevista vai ser rápida, eu combinei com o Eli Wagner aqui de fazer uma chamada minha rápida aqui, porque eu quero falar um pouco sobre o Politicando nesse sentido, tá? A ideia é trazer à tona para o cenário político, né? Os políticos em si, estão todos convidados para participarem aqui, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, agentes comunitários que são envolvidos com a política, secretários. O Politicando é um espaço para debater temas políticos em si. Democrático E assim, do meu ponto de vista, eu quero que o programa seja trazido para trazer contrapesos na balança. É para a gente avaliar o contexto baseado no que a entrevista nos traz. É para enriquecer o debate político. Então esse é o meu intuito com o programa. E dentro do programa nós traremos diferentes atores, né? De um lado e do outro. Então nós teremos diferentes entrevistadores, diferentes podcasters e diferentes entrevistados também. Então vai ter, assim, do meu ponto de vista, para diferentes gostos aí, né? E é um prazer e uma honra estar aqui em Jales, com a minha empresa agora, com vários colaboradores de Jales e até de cidades vizinhas aqui trabalhando com a gente. Então, quero desejar boa sorte para o podcaster Eli Wagner. Vem novidades nesse sentido aí de entrevista para todos vocês. A gente está fazendo algo aqui que vai trazer uma novidade bacana nesse sentido. Mais uma vez, obrigado, Parini, por estar aqui conosco. E, novamente, os outros prefeitos estão convidados, tá? Inclusive, se em algum momento, por alguma razão, algo que for dito aqui interessar como intenção de justificativa ou de resposta, também já estão convidados a participarem aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço a todos e obrigado por essa oportunidade de eu participar da entrevista de vocês também. Obrigado, Luigi. Vamos prosseguir aqui, só reiterando um pouco da fala do Luigi. O Politicando ele foi criado nesse contexto. É uma faca de 2 lados, o lado do ataque e o lado da defesa. Então a gente vai dar oportunidade para todos
também que forem citados poderem se defender também, tá? Mas vamos ao assunto aqui, Parini, hoje. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui, sou seu amigo, a gente conversa várias vezes, enfim. Quase toda semana, né? Quase toda semana no meu trabalho, o Parini aparece, a gente para 10, 15 minutos para conversar, né, Parini? Voltando ao assunto aqui, pessoa, Parini, muita gente não conhece o Humberto Parini Pessoa. Quem é Humberto Parini Pessoa? Como eu já disse no início, eu sou oriundo de uma família de trabalhadores, né, pobres. Consegui os objetivos na vida com muita luta. Justamente na época que eu quase comecei o primário, continuando a nossa fala, me lembrei agora, foi justamente na época que iniciou a ditadura militar, em 64. E toda a minha vida escolar foi durante o período do regime militar. Até eu me lembro que, já iniciando a faculdade, para fazer a matrícula, em 1974, 75, naquela época tinha que tirar um atestado de antecedentes criminais para poder entrar na faculdade. A grande maioria hoje dos jovens não sabe que existiu isso no Brasil. Quantos cursos superiores o senhor tem? Eu fiz 3 cursos superiores. Odontologia, Estudos Sociais e agora, recentemente, eu terminei o curso de Direito aqui na Unijales. Eu estava lendo um pouquinho da sua história e o Estudos Sociais foi bem na época que estava fervoroso a ditadura. Sim. O senhor fez... 81, 82, 83. Até 84. Foi nesse período. Nesse período também que o senhor conheceu sua esposa. Foi, justamente. Ela também começou o curso de Estudos Sociais. Juntos. Não conhecia. Passei a conhecê-la no primeiro ano. Aí depois ela desistiu. Veio só no próximo ano, em 82, que é aí que nós começamos a nos conversar, aquela paquera, né? Eu tinha interesse, estava com 25 anos, era jovem ainda, ela também. Então, iniciamos um bate-papo, uma conversa e virou namoro e, posteriormente, casamento. Desde 85, já fazem 40 anos. E aí surgiram os 2 filhos. Tenho 2 filhos. A primeira, casal, Maria... Primeira Maria Gabriela, nasceu em 86. Historiadora. De onde veio essa ideia de ser historiadora? Eu não sei, eu sempre gostei muito de história também. Eu não sei se foi por conta disso. Ela fez um curso muito bom numa faculdade pública, na Unesp, em Assis. E depois está dedicando aí ao estudo também. Continua estudando. Ela fez inglês, ela é professora de inglês também, né? E o meu filho está em São Paulo, ele é formado em odontologia também. Esse seguiu a carreira. Seguiu a carreira do pai. Está lutando também. Nenhum quis ser político. A minha filha, ano passado, na eleição do ano passado, até deu um ataque, queria sair candidata, mas depois houve alguns imprevistos aí, ela acabou desistindo, não saiu. Aí não saiu candidato. Não saiu candidato. Mas tem a linhagem da política no sangue. Tem a militante. É militante, não é militante política, mas militante social, né? Sim. Então é importante a luta dela. Eu vejo com bons olhos isso. Acho que as pessoas, de acordo com as suas particularidades, deve se infiltrar na sociedade, trabalhar, discutir problemas, encontrar soluções. Isso é a vida. Eu acho que todo cidadão deveria exercitar, né, o direito de fazer política. Não é política partidária simplesmente, mas política social, política do dia a dia. A política é interativa, é aquilo que eu sempre falo. Isso. Cada um tem o seu espaço, todo mundo tem o seu ideal, deve ser respeitado, eu respeito tanto o lado direita, esquerda. Eu nunca digo que eu sou direita ou nem esquerda, eu sou ali no meio, eu sempre disse isso. Tá.
O senhor disse que o senhor se formou em odontologia, né? E aí depois teve o primeiro o consultório aqui em Jales. O senhor se lembra onde ficava? Eu comecei aqui em Jales, na Rua 10. Antigamente tinha o Cine São José, em frente o Cine São José. Muita gente vai lembrar desse Cine São José, hein? Cine São José. Eu até perguntei para o Júnior Violado, ele me disse, olha, o Cine São José, quantas e quantas histórias a gente tem ali. O Júnior, né? O Júnior Violado. Ele abriu até um comércio ali do lado. Foi? Ele Laranjinha. Disse, isso mesmo. É isso mesmo. Ô Parini, assim, só uma curiosidade, o senhor se lembra da primeira pessoa que o senhor atendeu no consultório? Me lembro da primeira pessoa. Só que eu nunca mais vi essa pessoa. É um jovem ainda que trabalhava numa gráfica. Só que eu não me lembro o nome dele e também não sei onde ele se encontra. Deve ter a minha idade, então nunca mais ouvi. Há uns 30 anos que eu não vejo ainda. Mas é importante a gente lembrar dessas coisas, porque todo início é difícil, né? Ainda mais numa cidade que eu vim, que me acolheu, graças a Deus. É uma cidade que eu estava começando, né? Não tinha amigos, não tinha muitos conhecimentos, mas fui feliz. Eu acho que a atividade de odontologia trouxe dividendos para a gente, né? Não só dividendos financeiros, mas também dividendos da parte de conquistar amigos, conquistar clientes. Isso é importante. Até que ponto o senhor acha que a odontologia te ajudou na vida política? Ajudou muito, porque a gente vai se tornando conhecido, por conta que eu também trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais na época. 79 até 82, uns 3 anos. E lá eu tinha contato com muita gente, muitos trabalhadores rurais da época. Né? E naquela época ainda tinha muita gente que morava no sítio, né? Que era a época do café, né? E a gente atendia muitos trabalhadores rurais, numa atividade diária de segunda a sexta-feira. Foi onde eu consegui conhecer muita gente, muita gente. E a mentalidade política, Parini, quando surgiu assim, quando o senhor viu que aquilo ali, não, é isso que eu quero. Hoje eu entro de cabeça para a política. Veja bem, a gente fez opção partidária por conta até da redemocratização do país. Quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, surgiu na época em que o país estava se redemocratizando, saindo de a tal abertura, né? O senhor foi um dos fundadores de Jales. Foi um dos fundadores do PT aqui em Jales. O senhor se lembra de todas as pessoas que fizeram parte do projeto? Me lembro, muitas pessoas. Nossa, tenho... Os nomes: Ramos, Edson, Zé Newton, Everton Maciel, Eduardo Boldrin, Deco. Eduardo Boldrin, já lembra-se de falecido. todos eles? O João Batista Colodete, que tem o nome de um bairro que leva o nome dele. Então, tem muita gente. O Zé do Trevo, que também é falecido, um grande amigo da gente. Imagine a família desse pessoal ouvindo ao senhor falar deles com tanta propriedade, porque assim, eles foram pioneiros em Jales. Pioneiros, lutaram. Aquela época, só para você ter uma noção, e quem está nos ouvindo, percebe que aquela época ser petista é como se ser comunista. Existia uma aversão. E os nomes que eram usados aos petistas, o senhor se lembra ou não? Comedor de criancinhas, anarquista, é do contra, baderneiro, e aí? Enfim, era tudo isso. Como que era reagir a esses insultos? A gente não ligava para essas coisas por conta de que a gente tinha um projeto, né, de partido a nível nacional, que a gente sempre discutia isso nas convenções do partido, em que a ideia era sempre essa. O partido vai chegar ao poder daqui uns 20 anos, que isso em 81, isso 82. Era um projeto político, do né? PT, na época. No caso, o Lula, que era a maior liderança, já era a maior liderança.
né? A gente discutia isso e a gente acreditava que realmente era isso. Depois de uns 20 anos que a gente... Como tudo que é novidade, existe um pouco de aversão por parte da população. É novidade. Sim, sim. Né? Mas a luta prevaleceu, a firmeza, E a né? força do partido de Jales, o partido petista em Jales, ele tinha muita força lá, ele tinha voz ou não? Veja bem, nós começamos por... A primeira eleição que elegemos vereador foi em 1988, né? Elegemos o professor Rato, que depois foi prefeito, e a vereadora Ismarley. Isso em 88. Isso em Jales, Isso em Jales. para que todo mundo entenda. Em Jales. E depois, em 92, nós disputamos uma eleição dificílima. Não conseguimos eleger nenhum vereador, até porque nesse período o Rato já tinha saído do partido, né? Só ficou a Ismarley como vereadora, e ela saiu candidata a prefeita. Disputou numa eleição polarizada, né? Entre MDB e PDS, e nós, como a Ismarley como candidata a vereadora, não teve espaço suficiente para pelo menos conseguir eleger um vereador. Ô Parini, vamos voltar um pouquinho. Em 1982, o senhor disputou as eleições para prefeito. E nessa época o voto era vinculado. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Não O sabe. que era o voto vinculado? O eleitor deveria escolher os candidatos do mesmo partido para todos os cargos. Como que foi para o senhor concorrer a uma eleição em Jales? Eu até puxei aqui, o senhor tirou 200 votos. 200 E até na época teve publicidade disso daí, falando, olha, foi memorável o que o Parini fez. O que foi para o senhor, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve de concorrer a essas eleições? 82, o grupo que estávamos disputando, nosso grupo, eram 4 candidatos a vereador, né? E nenhum com experiência. A gente não tinha experiência nenhuma de campanha, só tinha vontade, coragem e vontade, né, de trabalhar. E o voto vinculado é o seguinte, o voto era de governador a vereador do mesmo partido. Tinha que votar em todo mundo. Votar em todo mundo, na mesma legenda. E naquela época, em 82, a eleição para governador em São Paulo, teve o Franco Montoro, que era disparadamente, seria o grande vencedor das eleições. Era a maior figura política da época. Era a maior figura, Franco Montoro. E aí o PMDB foi o grande vencedor em 82, não só aqui em Jales, mas toda uma região e no estado de São Paulo. Só que aqui em Jales, só para contextualizar, o vencedor, porque tinha também a questão da sublegenda. Cada partido podia lançar 3 candidatos a prefeito. O PMDB lançou 3. E o PDS lançou 3 também. Só que quem teve a maioria de votos foi a legenda do Pedro Pupim. Só que não ganhou pela soma das legendas. Acabou vencendo pela soma das legendas o PMDB através do Valentim Paulo Viola. Então foi uma eleição muito disputada. Assim como o senhor disse, o senhor agora relembrou aqui, vocês elegeram o Rato. O senhor era o vice-prefeito em 1996. Isso. Tá. Me lembro também que foi muito conturbada, né? Até o senhor abandonou o cargo, foi isso? Não. Não? Continuou até o final do mandato? O senhor tem alguma mágoa, ou o senhor acha que deveria ter feito algo diferente naquele mandato do Rato? No primeiro mandato dele? Veja bem, o professor Rato era uma grande pessoa, mas só que ele era muito explosivo. Em um determinado momento, ele decidiu dispensar os secretários que faziam parte do PT, né, sem nenhuma conversa, sem nenhum diálogo.
Isso para nós foi uma afronta. Faltou diálogo. Então a partir daí, eu me distanciei do político professor Rato e fiquei fazendo a política como vice-prefeito, né? Fazendo a política fora da administração. Né? Fora do contexto político. Fora do contexto. Da gestão fazia minha Rato. política, fazia minha política. Uhum. Mas hoje pensando bem, hoje faltou realmente diálogo, né? E com isso, a próxima eleição, que foi em 2000, o senhor concorreu eu às concorri, eleições? o Rato deixou de ganhar a eleição por 400, 500 votos. Foi, né? Então, por conta dessa briga, não digo briga, né? Foi rompido, né? Esse rompimento acabou afetando a candidatura dele a prefeito. Foi uma separação parcial. Foi. Mas eu sempre tive um grande respeito pela pessoa do Rato. E sempre achei que ele era uma pessoa muito honesta. Mas só que ele tinha esse problema. Ele era muito explosivo, não gostava muito de conversar, mas tinha um direcionamento importante. Ele tinha uma sensibilidade política incrível. Ele era administrativo, né? Administrativo. Ele tinha uma sensibilidade muito grande pela política. Ele sabia, então, ele era muito técnico. Ele era muito Eu lembro disso. O Rato, por várias vezes que o Rato, que eu consegui falar com o Rato era muito, 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 muito inteligente. Demais. O senhor se lembra da quantidade de votos que o senhor tirou em 2000 nas eleições? 2000, acho que teve 4 ou 5 candidatos. Eu fiquei em terceiro lugar, tirei 5.000 votos. Foi muito bem votado. Foi muito bem votado. E o Guiço elegeu, em 2000 elegeu, pela segunda vez, prefeito. E por conta até desse racha que houve, né? A diferença pequena do segundo colocado foi o Rato, ele conseguiu eleger pela segunda vez prefeito de Jales. E o seu primeiro ano de mandato ele não chegou ao fim do primeiro ano, já houve aquele acidente, né? Muita gente não sabe, Parini, até um pessoal meu, eu ajudei a virar o veículo dele, eu presenciei na hora. Eu estava indo estudar em Fernandópolis, ele ultrapassou o nosso ônibus, e logo que ele ultrapassou, ele bateu de frente da Belina, né? A gente saiu do ônibus, ajudamos a socorrer o pessoal que estava na Belina. Quando eu fui olhar, o carro estava de rodas para cima, viramos o carro em 15 pessoas, estava lá ele lá com o cinto de segurança, já falecido. Já morreu instantâneo, né? Morte instantânea. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade que, se não fosse esse incidente aí com a perda do nosso prefeito Guiço, Jales perdeu muito aí, porque só memorizando a situação. Em 2000, quem elegeu em Votuporanga foi o Carlão. Obrigado, Lítio. Pignatari, né? Do PSDB também. Então ele iria disputar, o Guiço iria disputar em termos de verbas aqui para o município com o Carlão. Então ia ser uma disputa boa, porque Jales perdeu por conta disso. E o que aconteceu? O Carlão levou tudo para lá. Votuporanga foi beneficiada por conta disso. O Carlão me contou essa história. Ele me disse. Então, isso é uma coisa que ele não me falou, mas que eu deduzi, né? É uma dedução que a gente faz, pela leitura que a gente vê. Ele, assim, o político trata como sorte, né? Eu tive sorte, né? Esse tipo de tema. O Parini, em 2004, o senhor concorreu, né? E se tornou prefeito pela primeira vez, com 34% dos votos válidos da cidade de Jales. Só que o senhor teve um percalço aí. O senhor reclamou muito, até a época, que havia muito endividamento de precatórios, dívidas correntes, atraso de funcionários. Foi um ano difícil, foi 4 anos, aliás, difíceis. Realmente o primeiro mandato foi muito difícil, né? Como você falou aí, existia um precatório milionário
existia 3 folhas de pagamento em atraso. E essa dívida com a Minerva, o Parini? Eu fiquei 8 anos pagando a dívida. 8 anos pagando a dívida. E nunca acaba essa dívida? Não, a dívida acabou. Foi no segundo ano do mandato da prefeita Anice, foi liquidado tudo. Mas aí, em janeiro de 2005, quando eu assumi, choveu o mês inteiro. Não sei se vocês lembram disso. E essas chuvas aqui para Jales foi um desastre. Alagou muitas casas, derrubou muitas casas, acabou com o nosso sistema de drenagem, tivemos que recuperar tudo. Então foi a partir daí, dessas chuvas, fevereiro já fui para Brasília, fui para São Paulo, atrás de recursos. O senhor se lembra todas as benfeitorias que o senhor conseguiu trazer para Jales? Sim, me lembro. Sim. Vamos supor, na primeira gestão. Infraestrutura. Nós canalizamos o córrego ali da Maria Jales, Avenida Maria Jales. Ali dava muito problema ali. Enchente toda a chuva. Aliás, foi um problema muito que perdurou por muito tempo ali. Sim. Só conseguimos debelar por conta que nós fizemos investimento ali de drenagem, né? Trocamos aquela ponte da Rua das Palmeiras, né? Erguemos, alagamos mais o canal. E ali na Rua 6, descendo a Igreja Santo Antônio, ali também estourou toda a galeria, que era feita de metalão. Então, com a chuva de janeiro de 2005, estourou tudo. Aonde mais? A São Judas Tadeu, galeria, ali houve enchente que acabou com as 5, 6 casas. As pessoas ficaram, perderam a sua residência. Então, a prefeitura teve que solucionar os problemas. Canalizamos a estrutura que tinha lá também, era caletão que era feito a galeria. Então fizemos tudo aqui dali, nos 3 primeiros anos fizemos tudo isso. Então, o Santos Expedito também. Até uma deixa aí na sua fala, ô Parini, não é só Jales que sofre com inundação não, viu? São Francisco também. Também. A gente sofre veementemente. Toda a chuva forte lá, alaga lá a nossa Coab São Francisco de Assis, lá o pessoal reclama muito. Agora estão tentando terminar uma galeria lá, que é galeria pluvial lá, que se chama... esqueci o nome agora, mas enfim. Os 2 postos de saúde lá do Roque Viola e Arapuã, o senhor fez no primeiro mandato? Fizemos no primeiro mandato do Roque Viola, do Arapuã. E do Arapuã. Do Arapuã. Os dois? Os dois foram no primeiro? Primeiro mandato, Foram emendas de qual deputado, o senhor se lembra? Não me lembro, viu? Mas foram da esquerda ou da direita? O senhor tinha pessoal acesso do PT, a todos? Pessoal do PT mesmo. Mas o senhor tinha acesso a todos, ou não? Tinha, consegui muitas coisas através da Analice, através do Dr. Edson Gomes, que foi deputado. Aliás, a Analice filha de Jales, né? Filha de Jales, Analice. O senhor colaborou para a reforma da Santa Casa? A Santa Casa, nós destinamos verbas para manutenção do serviço. Nós fizemos um acordo, o Garça era o provedor na época, fizemos um contrato entre o Consirge, que aí forçamos todos os prefeitos também que utilizam os seus munícipes, utilizam a nossa Santa Casa, a também destinar recursos. Naquela época, acho que foi R$80 mil por mês que as prefeituras enviavam para a Santa Casa. E com isso, Santa Casa ela se transformou num grande sistema de saúde aqui para nós da região. Parini, eu sou uma das pessoas que mais levanta essa bandeira. Eu acho que todas as prefeituras deveriam ter subvenções, custear mensalmente essas instituições que tanto sofrem. A gente faz uso, os municípios, eu sou de São Francisco, a gente faz uso da Santa Casa, faz uso do Hospital do Amor, da VCC, enfim, do Lar dos Velhinhos, da APAI, e as prefeituras deveriam se comover, de verdade. Todas as prefeituras daqui, circunvizinhas aqui, deveriam se comover. Sim. E ajudar mensalmente com essas instituições.
tanto ajudam, eles colaboram mais com a gente do que a gente colabora com eles. Sim. Veja o sistema de saúde de Jales, quantas e quantas pessoas da região não usam o sistema de saúde de Jales? Sim. Sábado e domingo, as prefeituras pequenas, os municípios pequenos, São Francisco, é fechado o posto de saúde. Então, onde que há o atendimento da saúde? Jales. Vem para Jales. Qualquer coisa vem para Jales. Ô, Parini, eu vou entrar em um debate um pouquinho mais aguçado. O senhor disse aí que o rato, né, deixou algumas pendências, havia muito precatório, enfim, para o senhor pagar. O senhor se lembra do quadro de funcionários? Eu vou entrar nesse tema, assim, eu vou explicar o porquê do entrar no tema. Muitos prefeitos elegem os funcionários de acordo com a política. É uma dívida política que ele tem que fazer. E esquece a parte técnica. Qual que foi a diferença da gestão Rato com o Parini de vice nesse contexto da parte técnica, de pessoas técnicas? O Parini colocou pessoas mais técnicas nos quadros, nas funções adequadas, ou o Rato foi melhor que o Parini? Não, eu acho que tudo é questão de época, né? De situação. Nós tínhamos, os 8 anos, nós tivemos os nossos secretários, eram realmente secretários super capacitados, técnicos, né? Só para você ter uma ideia, a nossa secretária de educação era a professora Hélida. Até hoje... Foi minha professora. Sua professora. Foi. Até hoje, ela tem as marcas dela na educação de Jales. E os professores da rede sempre lembram da professora Hélida como secretária da educação. Então, para mim foi excelente a dona Hélida como secretária de educação. Tivemos o Chaparim como secretário de Fazenda. Me lembro do Chaparim. Uma pessoa extraordinária. Infelizmente ele já veio a falecer. Jaime Belão como contador. Jaime Belão, que trabalhou um trabalha período. Comigo. Trabalhou comigo lá um período. Depois ele foi para a Caixa Federal, né? Depois ele passou no concurso público. Enfim. E a gente aguenta ele todo dia aqui. Santista. Que bom, Santista. Deus me livre. Como eu. Ô, Parini, em 2008 o senhor disputou a reeleição. O senhor foi eleito com 58% dos votos. Era 34, passou a 58. Mostra a evolução que o senhor teve. A aprovação do trabalho, né? Isso foi importante pra gente. E qual foi o desafio nesses outros 4 anos? Os 4 próximos, né, do primeiro mandato, realmente não foi fácil, não, foi difícil. Né? Na parte financeira, houve quedas, né, de arrecadação. O país, a partir de 2011, passou por situações mais difíceis, né, e com isso a arrecadação dos repasses ela diminuiu também, né? Mas vencemos os 4 anos e trouxemos muitas conquistas importantes aqui para Jales. Eu citaria uma que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que é o Hospital do Câncer. Nós conquistamos, o trabalho foi feito no primeiro mandato. Aliás, foi uma polêmica na época, né? Foi, polêmica. Porque o senhor foi lá e pegou o terreno que era da FACIP e permutou, deu em garantia, ou trocou, no caso, com o terreno que é do Hospital do Amor hoje. Isso. E muita gente rebateu o senhor. Sim. As críticas vieram de todos os lados. Então, mas eu estava tranquilo por conta de que eu estava fazendo o que tinha que fazer, né? O que as pessoas preferem? Uma festa uma vez por ano ou... Que a prefeitura custeava as festas. Gastava muito. Gastava né? muito, né? Tendo um recinto lá para usar uma vez por ano, ou um hospital para atender 24 horas por dia durante 360 dias. Como era tudo novo, as pessoas não sabiam do Hospital do Amor, como é que era. Era o Hospital do Câncer antes, né? E hoje, olha o tamanho daquilo. O tamanho que tá e vai continuar crescendo, né? Precisando de mais ajudas. Quem não precisou do Hospital do Amor? Quem não precisou até hoje? Meu tio faleceu agora recentemente.
teve 3 cânceres, tratou os 3 cânceres em Jales. O meu outro tio também faleceu ali também. Toda a família tem uma história. O atendimento humanitário que eles realizam, eu gostaria até de mandar um abraço. Tem vários amigos lá. O irmão do Flá também trabalha lá. Muita pessoa qualificada lá. Tem. E agora o Jales Clube foi cedido uma parte de terra lá também para fazer as outras alas do Hospital do Amor lá também. Sem dúvida. Clóvis. Importante isso, importante. Né? A comunidade se unindo para aumentar aí a atenção à saúde, que cada vez mais necessita de atenção, precisa de investimentos, né? Porque a saúde é um saco sem fundo, ela sempre precisa, com as novas tecnologias, que a gente pensa que vem baratear a coisa, mas pelo contrário, ela vem encarecer, mas sempre procurando salvar vidas, né? Eu acho que hoje o diagnóstico é feito de uma forma, aparelhos digitais, né? Então o médico hoje trabalha com segurança, atendendo as pessoas com segurança por conta da tecnologia, né? Ô Parini, tá muito facinho, tá muito mamão com açúcar a nossa entrevista. Até agora a gente só falou perguntinhas só fáceis para o senhor responder. Vou até pedir licença para o senhor para a gente fazer os patrocinadores do programa, as pessoas que confiaram no nosso trabalho. Já de início, gostaria de agradecê-los, né? Não é fácil você confiar, você acreditar em um projeto que se inicia. E já arrumamos 5 parceiros, né? Produção, passa aí o primeiro, a Lotérica Jales, a lotérica mais premiada de Jales, a Pé Quente. Além dos bolões e jogos normais, você paga suas contas com qualquer cartão de crédito ou débito de qualquer agência. Olha a comodidade que a agência Jales propõe às pessoas. Então, sem dúvida, gostaria de agradecer a Lotérica Jales. Agora, Torteria Delícia. Torteria Delícia, se bater a fome, já temos um lugar certo para você. Torteria Delícia, fica ali na Rua 11, em frente ao Pintando 7. Olha que coisa boa, já mata a fome e já aprecia a melhor sobremesa da região toda. minha esposa vai sempre lá. Já vai lá? Vai lá. Tá vendo? A Ritome deve estar assistindo. Os trabalhadores da região que chegam com fome e não tomaram café da manhã. Então tá aqui uma dica, Torteria Delícia. Chiquinho Auto Posto e Conveniência. Alô, Cleiton Xavier, meu amigo. Chiquinho Auto Posto e Conveniência. Além disso, é a única churrascaria que você aprecia a melhor carne da região. A melhor carne da região, gente. Na compra de qualquer combustível, a partir de 1º de janeiro, que foi dia 1º de janeiro, na compra de qualquer um, se acumula litros de abastecimento para ser resgatado em prêmios. Corre lá e confere. Um grande abraço ao Cleiton, meu amigo. Ateliê Vila Parque, lá da Érica Araújo. Grande Érica, realizou um desfile em São José do Rio Preto, na sua loja lá em São José do Rio Preto. Foi um sucesso. Foi até anteontem, ela estava falando com ela hoje, ela falou, olha, estou acabada. Cheguei logo cedo. Alô, meninas, eu tenho uma notícia a você. Não sabe escolher o vestido de ir ao casamento ou festividade e quer chamar a atenção de todo mundo? Lá você aluga ou compra o seu vestido maravilhoso. Eu garanto que ficarão babando de inveja. No ateliê Vira Parque da Érica, você encontra os mais lindos vestidos com os melhores cortes e o preço que você vai se assustar de tão acessível. Fica lá na Rua 6, 2426, ao lado da Praça do Jacaré. Ney Imóveis, você que está sofrendo com aluguel caro, eu tenho uma dica para te dar. Ney Imóveis te dá toda a estrutura para você dar a entrada na sua tão sonhada casa própria. Fique em frente à Caixa de Jales ou pelo telefone 99741-3166. Falar com o Ney, tá certo? Pessoal lá, meu agradecimento de novo. Muitíssimo obrigado por acreditarem no projeto, tá bom? Um grande beijo a todo mundo. Ô Parini, mas voltando aqui à nossa entrevista, nesse cenário atual que vivemos aqui, Jales, qual que é a sua opinião com relação à gestão Luiz Henrique Moreira?
Olha, eu sou suspeita em fazer qualquer colocação, mas como cidadão, eu analiso que ele, nesses 4 primeiros anos, ele faltou um pouco da imprensa questionar certas situações. A imprensa, muitas coisas delicadas não foram colocadas. Eu vejo que ele endividou o município. A dívida contraída nesses 4 anos monta aí, pelo que a gente vê nos demonstrativos. Tem muita gente que fala que é mentira isso, Parini. Chega o demonstrativo lá falando, olha, uma pessoa fala, olha, a dívida de Jales é astronômica, não dá para pagar. Outra pessoa fala, não, isso não existe. Não. O que é verdade nesse assunto? 80 milhões, a projeção que a gente viu no último demonstrativo que eles fizeram na Câmara, foi feito na Câmara. É um demonstrativo oficial, não é eu que estou falando. 80 milhões. 80 milhões, porque 30 milhões é só financiamento para fazer asfalto. Ele só conseguiu esse financiamento por conta que nós pagamos a dívida de precatório lá atrás. As pessoas não sabem. E aí muita Nos gente 8 anos eu não consegui fazer um financiamento de R$1 sequer por conta dessa dívida. Hoje Jales voltou a ser uma prefeitura endividada por conta dessas loucuras que está sendo feita. Então, Parini, o senhor acha que vai ter que retroceder tudo de novo para pagar todas essas dívidas para poder... Próximo prefeito, por passar esses 4 anos do mandato do Luiz Henrique, segundo mandato, vai sofrer, vai ter sérias dificuldades, porque a dívida também, 50 milhões é só com o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência do município de Jales. Vai chegar um ponto em que os funcionários aposentados, os ex-funcionários, não vão receber por conta de que não está havendo repasses. Faz-se parcelamento, mas não se cumpre. Muita gente não sabe disso, tá? Na falta do Instituto de Previdência, a prefeitura volta a pagar os funcionários que estão inativos. É por isso que precisa, que nem o Luíde, eu quero aqui parabenizar, essa imprensa que precisa acontecer aqui em Jales. A imprensa que mostra os problemas que faltou nesses 4 anos. A imprensa não mostrou nada disso. E nem vai a campo para pesquisar nada. Parabéns, Luíde. Seja bem-vindo aqui para Jales, com esse modelo de imprensa, que é importante. Eu acho que dando espaço para os prós e para os contras. Isso é importante, a imprensa democrática. A gente vai dar voz para todo mundo. Não só tirar pedra, mas também dar a oportunidade de aquele que recebeu a pedrada se defender. Isso é importante. Também. Fiquem à vontade, quem for citado aqui, que se achar ofendido também, olha, eu quero falar aí no programa, fica à vontade, só ligar para mim, ou liga para o Luigi, a gente marca, tá bom? Ô Parini, a notícia que tomou conta da semana agora, segunda-feira, teve a sessão camarária, né? E foi iniciado o processo de discussão para aumentarem uma cadeira no Legislativo. Seria o projeto inicial 3, mas aí recuaram e agora colocaram uma cadeira lá no Executivo. Qual que é a sua visão com relação a isso? Jales já teve uma representação na Câmara, se eu não me engano, foi 15 vereadores. Isso na eleição de 88, eram 15 vereadores. Depois passou para 13 e mais recentemente, uns 20 anos para cá, ou mais, passou 10. Eu acho que não é o momento de ficar discutindo, né? Porque aumentar cadeiras, isso é só para o próximo mandato, daqui 4 anos, né? Muita gente me perguntou, inclusive, já vale já para o ano que vem? Não tem eleição vale. Ano que vem? Mas eu acho que deveria ser no mínimo 13 cadeiras. Quanto mais representantes o povo tem no legislativo é importante. Tem gasto, mas democracia é custosa realmente. Eu acho que a representação do povo no legislativo é importante ter lá várias tendências, né, de vereador para que possam os problemas serem discutidos, serem analisados, serem votados, encontrar soluções. Não a Câmara, né? A gente percebe aí que a Câmara, ela está 90% hoje da Câmara é pró-prefeito. Então não há uma discussão, tudo é resolvido no gabinete do prefeito. Só tem um único vereador de oposição, que é o Luiz Peciato, que vai sofrer muito nesses próximos 4 anos, mas pela capacidade que ele tem de trabalhar politicamente os problemas, eu acredito que ele vai ter soluções importantes. Eu acho que tem que ter alguém lá, ficar futucando, ficar fiscalizando, porque é importante não só para
o povo de Jales, mas principalmente para quem está lá, o prefeito. O prefeito tem que ter oposição. Não pode ter só amém, né? Os vereadores dizendo amém. Tem que ter oposição. Alguém tem que falar para o prefeito, está errado isso aí. Vamos fazer assim, está errado. Importante é isso. Tendo feito isso, logicamente, a possibilidade de erros é menor. Parini, ainda dentro desse tema, no dia 11, eu ouço muita Rádio Antena, gostaria de mandar um abraço lá ao Claudinei Antônio, ao Dele Garcia, né? Os dois âncoras lá do programa, Antena Ligada. E eles estavam falando sobre o tema que foi discutido, né? Iniciado, aliás, na Câmara na segunda-feira. E aí o Dele Vieira, o vereador, ouvindo a rádio, pegou o seu veículo e foi até a rádio, assim ele disse, tá? E ele teceu o seguinte comentário, o Claudinei foi e fez a pergunta a ele, por que, né, da vontade dos vereadores de aumentarem uma cadeira. Abre aspas, tá? Você fala do Delei Vieira. Você chega em São Paulo e marca uma audiência com algum deputado estadual, e ele está lá em audiência ou sessões. A gente vai esperar acabar as sessões, o assessor liga para ele e fala: o vereador de Jales está aqui. O deputado fala: vê para mim quantos vereadores tem em Jales. O assessor: é 10. O deputado: eu não vou. Vou tomar um cafezinho, descansar. É vila, eu não vou. Delei disse ainda, abre aspas, Brasília, a mesma forma. Quantas vezes escutei e vim embora. Protocolei o pedido porque o deputado federal achava que a nossa cidade é 8, 10 mil habitantes. Por exemplo, todas as cidades que têm 9 vereadores, têm quantos habitantes? Fernandópolis tem 13 vereadores. Acho que subiu lá. Votuporanga, acho que tem 17. E nós é comparado como vila. Então, como um vereador vai chegar, buscar emendas com um deputado, se a cidade não tem credibilidade? Eu trouxe emendas de deputado porque o Geninho conhecia Jales. O Itamar conhece Jales. Mas esses deputados, uma hora vai parar. E você precisa transmitir ao deputado que aqui tem 50 mil habitantes. E é necessário que ele colabore também com a nossa cidade. E nos parar de ser vila perante os deputados federais. O senhor escutou isso? O senhor viu? Fecha aspas, aliás. O senhor viu a entrevista dele? Não ouvi, infelizmente não ouvi. Essa colocação do vereador Delei procede? Para mim é surpresa, porque sempre, nos 8 anos que eu fui prefeito, sempre fui bem recebido nos gabinetes dos deputados, do governo do estado, em Brasília. Então, para mim é novidade isso. Jales sempre foi respeitada. Jales, os deputados que a gente tinha acesso e procurava, conhecia Jales, né? Convivia aqui com Jales, de vez em quando passava por aqui. Então a gente nunca teve esses problemas. Mas eu acredito que tem deputado atualmente que não conhece Jales, é natural, né? Pelo desconhecimento, não dá espaço para o vereador pedir recursos para o município. Mas o senhor acha que realmente é isso? A quantidade de vereadores influenciaria para que a imagem do município fosse receptiva ou não? Não, jamais. Eu acho que o número de vereadores não leva em consideração em nada. O que leva em consideração é população, né? A atividade econômica do município, o que se tem no município de recursos públicos para serem atendidos, enfim, é isso. Nada de número de vereadores. Podia ter 5 vereadores. É a mesma coisa, que tivesse 25, 30. Na minha concepção, posso estar errado, né? Mas para mim é novidade tudo isso que ele falou. Parini, vamos de polêmica de novo. Nos primeiros 4 anos aí do prefeito Luiz Henrique Moreira, o vereador Ricardo Gouveia, ele propôs na Câmara um projeto de título de cidadão jalesense a Humberto Parini. E o projeto foi recusado, precisava de 7 votos, teve 6 votos, né? 4 votos contrários. Existe alguma mágoa? O senhor se lembra quem votou contra? Se fosse hoje o Parini, como o Parini reagiu na época e hoje? Como que foi a recepção
dessa formalização? Eu achei natural por conta de que os vereadores que faziam parte na gestão passada, na legislatura passada, a grande maioria é oposição, né? Se eu fosse prefeito hoje, seria oposição à minha administração. Então isso é natural. Mas o projeto foi reapresentado e os vereadores votaram favorável. Os mesmos que votaram contra votaram favorável no segundo, na reapresentação do projeto. Então, tudo é questão de política, né? No momento que a gente está vivendo, naquela época que foi votado a primeira vez o projeto, concedendo o título de cidadão ou não, era uma época de muita disputa a nível federal, né? PT sendo massacrado na mídia todo instante. Então, foi por conta disso, eu acredito, que os vereadores, na época, analisaram e votaram contra. Não tivemos voto suficiente para a aprovação do projeto. Marini, pensando futuramente, tá? Vamos pensar que as eleições municipais vão acontecer no dia de amanhã. Surgiram nomes, né, durante o transcorrer desses anos aí. Posso citar aí a vice, Marinilda, Riva Rodrigues, próprio Delei Vieira lá dentro da Câmara. Pessoas, nomes. Surgem nomes e nomes. Luiz Especiato, né? O menino lá da Sabesp, que agora fugiu o nome, que se lançou também, quase se lançou a candidato. O da Lua. O da Lua, menino bom, menino tranquilo. O Júnior Violada. Existe na cabeça do Parini alguma condição do Parini ser candidato também? E algum desses nomes te agrada? Olha, de eu ser candidato, não existe essa possibilidade, porque já se passaram 13 anos já, né? Quando eu saí em 2012, de lá para cá não disputei nenhuma outra eleição. Então, muitas pessoas que me apoiavam e me apoiaram na época, hoje já não estão mais nessa vida, né? Se partiram. E os jovens não me conhecem. Então fica difícil você hoje disputar uma eleição. O jovem que vai votar pela primeira vez, quando eu saí da prefeitura, eram recém-nascidos, então não sabem quem foi Humberto Parini. Então fica difícil. Mas eu sou partidário, né? Tenho uma convicção política, né? Não é só um homem que vai disputar a eleição, mas sim uma corrente, né? Uma corrente sintonizando alguma ideia, alguma ideologia. Então eu bato sempre nessa tecla. Eu acho que trocar 6 por meia dúzia não resolve. Tem que ser uma coisa realmente que possa mudar rumos. No caso, a Marinilda. A Marinilda é uma excelente pessoa. Ela foi, no período que eu fui prefeito, ela era funcionária da prefeitura na educação. O senhor acha que ela seria uma boa gestora, uma boa administradora? Sim, a Marinilda, sem dúvida, é uma pessoa muito séria, muito honesta. O nome é forte, então. Conheço o pai dela, muitos anos, foi vereador aqui em Jales, mas é uma pessoa muito decente. Até porque a gente está no meio da política, a gente entende um pouco disso, né? Sim. O senhor tem mais vida pública que eu, mas assim, geralmente é a teoria. O vice é o próximo candidato. Não tendo a possibilidade da reeleição, no caso. No caso aí, eu acho que a tendência, no momento, é essa, né? Agora... Existe um outro nome aí para descontar? Você citou outros nomes, né? O Riva Rodrigues, o Riva também é uma pessoa muito competente. Foi também aliado nosso quando fui prefeito. Da Lua? Da Lua, uma pessoa que estimo muito. Eu, na época... Em 2012, até convidei o da Lua para ser nosso candidato em 2012, a prefeito, mas estava na Sabesp ainda.
é uma pessoa também que eu tenho uma admiração muito grande pela competência, pela honestidade e pela pessoa que ele é, né? Um cara muito tranquilo, muito preparado, né? Para administração pública. Eu não estou fazendo lobby, tá? O Júnior Violada, a figura Júnior Violada, corre nos bastidores que será o candidato. Eu achava que o Júnior ia sair agora, no ano passado, né? Que existia uma cogitação que ele poderia ser candidato, mas não ocorreu. Também é uma pessoa jovem ainda, né? Não vou nem perguntar do tem- Luiz Pessiato, porque O Luiz Pesciato hoje seria o candidato natural do partido aqui em Jales, né? Somando com o Wilton também, que Marx, que foi um grande vereador, sim. né? E é suplente vereador hoje. Mas são pessoas, viu? Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém. Agora, eu analiso a questão ideológica, a questão política, né? Para a gente poder avaliar aí uma possibilidade de apoiar esse ou aquele. O presidente Lula termina o mandato em 2026, né? Aliás, é a próxima pergunta, viu, Parini? Ah, sim. Nesse Estou cenário, antecipando. o cenário atual também, pensando no cenário atual, a concorrência à presidência da República. O senhor acha que deve mudar um pouquinho o foco para que foi na eleição Lula, esses candidatos, Jair Bolsonaro? Como que o senhor vê? Quais são... O Lula é o candidato natural hoje né, dessa frente que se formou em 2020, né? Eu li um colunista 2022. Eu li um colunista, aliás, desculpa estar atrapalhando. Eu li um colunista que disse que talvez exista a possibilidade do Lula não ser o candidato à reeleição na próxima. O senhor acha que isso existe? Não, só se ele estiver doente, né? Eu acho que ele, pela idade dele, ele pode. Tem 2 anos ainda, mas é o candidato natural, né? Hoje é o candidato natural. Agora, o Bolsonaro, você falou, o Bolsonaro hoje, ele está inelegível. À direita. É a direita, ele está inelegível hoje, né? O senhor imagina que quem deva assumir na ausência dele? Eu acho que é o governador de São Paulo, né? Tarcísio? Tarcísio é a candidatura natural da direita hoje, E não a representando Michele. aí. O Bolsonaro acho que quer que seja a Michele, né? Há muitos prefeitos, inclusive, que assim que não conseguem, né, que não tem mais a possibilidade da reeleição, sempre lançam as suas esposas. Isso é de praxe, De tá, praxe. gente? Porque aí fica o comando sempre na mão, né? Eu não posso deixar fugir o barbante. Isso acontece muito em prefeituras aí, né? O senhor acha que o partido à direita, no caso, não quer, né, trazer o nome da Michele em evidência para este fato? Existe muitos concorrentes, né, dentro do próprio grupo, né? Fala-se no Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Aquele cantor também, né? Agora o produção, o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Já saiu despontando as pesquisas. Ó, a minha mãe, eu gostaria de mandar um beijão para minha mãe. A minha mãe votou no deputado Tiririca. Então agora imagine se ela não votaria no Gustavo Lima. Tranquilo. Então, fala-se também no governador do Paraná, o Ratinho. Ratinho. Fala-se também do governador de Goiás, Caiado. E o Zema? Zema é um mineiro, né? Tá Segundo trabalhando o estado mais nos populoso. bastidores. Trabalhando nos bastidores, né? Para ele ser o possível vice, no caso. Isso ou cabeça, né? Tem muita coisa para passar ainda, né? Debaixo da ponte, né? Tem muitas coisas. Mas eles já começaram a movimentar, né? Com relação a isso, né? Sim, cada pedra que se move é um movimento importante, né? Ô Parini, quando a gente lançou aqui que a gente ia entrevistá-lo, algumas pessoas mandaram perguntas, até não estava no script, mas vou ler aqui as perguntas para o senhor. Fique à vontade, se o senhor não quiser responder, fique à vontade, tá bom?
No segundo mandato, o senhor foi apedrejado que trocou em permuta o terreno que era de onde acontecia a FACIP, pelo terreno do Hospital do Amor. Você se arrepende de tal feito? O senhor até já disse sobre isso. O senhor quer tratar do assunto novamente? Não, a troca, ela foi importantíssima. Eu considero importantíssima e muita gente considera. Importantíssimo foi trazer o Hospital do Câncer aqui para cá. Se não fosse essa troca que nós fizemos, não conseguiríamos trazer essa estrutura toda que foi montada aqui a partir de 2009. Tem aquelas pessoas que consideram ainda que festa é mais importante que a saúde, né? Se você não tiver saúde, você não vai na festa. Então é isso que tem que pensar. Mas as pessoas confundem o recinto da FACIP com a própria realização da festa. A FACIP, festa, ela pode ser realizada em qualquer lugar. Não precisa ser naquele recinto. Então, nós não acabamos com a festa FACIP. Nós simplesmente trocamos o imóvel, que lá nesse imóvel realizava a festa todos os anos, uma vez por ano, uma semana, 10 dias, por um hospital. Eu faria isso novamente se fosse ter que fazer. Então, estou tranquilo quanto a isso. Uma outra pergunta aqui, Parini. Sobre a polêmica atual do prefeito Luiz Henrique Moreira e Flávio Prandi Franco, sobre quem conseguiu adquirir, colocaram entre aspas, o pai da obra. O ouvinte reata que ele ouviu muito essa promessa política do senhor também, com relação à construção do viaduto. O senhor se lembra disso, que o senhor fez isso como promessa política? Por que o senhor não conseguiu realizar o viaduto? Veja bem, os viadutos foram realizados com o projeto que nós fizemos na época. Esse projeto foi feito com verba federal, aprovado pelo DENIT. Inclusive, em 2008, tinha recursos destinados para construir esses 2 pontilhões. Tinha no então orçamento. Ele iniciou, os viadutos iniciaram na sua gestão, Parini. O projeto foi feito. A parte administrativa. O projeto foi feito nessa época. Projeto arquitetônico, projeto de engenharia. Foi feito nessa época. Inclusive com verba de emendas de deputado federal. O deputado federal Luizinho, hoje já não é mais deputado. Nós conseguimos fazer. Mas o que ocorreu? A empresa que ganhou a licitação, que essa licitação foi feita aqui no município de Jales, foi uma empresa do Rio de Janeiro. Só que nesse período aí, demorou-se muito para o DENIT aprovar, e nesse período aí, o sócio proprietário da empresa, ele sofreu um atentado e veio a óbito. Então, ele era o cabeça pensante da empresa, era o cérebro da empresa. Então, houve um atraso. E esse atraso culminou com o quê? O orçamento, o dinheiro da construção estava no orçamento de 2008. Já estava em conta. Já estava no orçamento. Já estava previsto. Estava previsto. Em 2009... como o projeto não estava pronto, não ia esse recurso que estava no orçamento, ele foi cancelado, porque não realizou, foi cancelado. Todo ano o orçamento a rubrica lá que não foi realizada, ela é cancelada. Aí perdemos, aí continuamos lutando, fomos lá atrás, mas não conseguimos. E depois, recentemente, no mandato do FRA, ele conseguiu com que, não sei se foi a União, não foi... Até interrompendo, produção, tem como buscar o vídeo do Flá aí falando sobre a participação na aquisição do viaduto? Tenta colocar aqui na tela para todo mundo ver, até interessante pra gente escutar o Flá falando. Olá pessoal, estamos aqui no viaduto jornalista Deonel Rosa Júnior.
uma obra importantíssima para a cidade. Uma obra que veio da nossa gestão, que está sendo entregue a partir do ano que vem para toda a população de Jales. Uma obra importante que a população toda queria. Iniciou o processo em 2017, 2018 a Rumo entregou os projetos executivos de toda a malha paulista. 2019 nós tivemos lá no Tribunal de Contas da União por um painel para esclarecer o que seriam os investimentos que a Rumo fariam nesta malha paulista todinha até o Porto de Santos. E nós conseguimos aprovar a inclusão do município de Jales nos 2 viadutos. E os 2 agora vão ser entregues. No ano de 2020, nós recebemos a aprovação pelo ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União para que o governo federal pudesse dar continuidade nesta antecipação da renovação da concessão da Rumo. E isso nos possibilitou que os recursos seriam também antecipados. E em 2020, no final de 2020, do meu mandato, eu como prefeito tenho uma honra de ter participado de todo este processo de conquista da maior obra que Jales precisava dos últimos 30 anos, a instalação dos nossos 2 viadutos aqui sobre a linha férrea. Então, como prefeito, eu pude anunciar os projetos executivos no final do ano de 2020 para que a população tivesse o conhecimento e a conquista que viria. E agora, em 2024, nós temos a obra concluída dos 2 viadutos. Então, parabéns a todos nós jalesenses. Esta conquista é nossa, de toda a nossa população. Um bom ano para vocês de 2025. Pronto, já assistimos o vídeo. Parini, tendo visto o vídeo do Flá falando, é isso mesmo que o senhor disse anteriormente? Sim, o Flá, ele teve uma posição muito importante. Ele que conquistou realmente os pontilhões, através do seu trabalho junto que, como ele disse na entrevista, a Rumo a empresa Rumo, ela é uma concessionária do serviço público ferroviário. Foi uma concessão que a União deu para a Rumo trabalhar aí durante 30 anos, se eu não me engano. E dentre as exigências constava melhorias em toda a malha ferroviária do estado de São Paulo. E com isso, Jales conseguiu, através do prefeito Flá, conseguiu a liberação desses dois pontilhões para Jales. Agora, como eu falei, o projeto executivo, o projeto de engenharia arquitetônico, ele foi iniciado na minha época, e foi feito na minha época, foi aprovado, e, se eu não me engano, tem cópia desse projeto na prefeitura até hoje. Então, o prefeito Luiz Henrique simplesmente... A obra aconteceu no mandato dele. Então, a parte que tocou... Ele só inaugurou. Só isso. Só inaugurou. Essa parte aí foi aquele que ele deu mais foco, mas a obra em si, então, iniciou no seu mandato, depois o Flá conseguiu fazer as adequações aí e a liberação, e o Luiz Henrique realizou a obra. Foi isso? Foi, na época todos os 3, nós tivemos... As suas cotas à parte. O trabalho aí para... São 3 pais a obra, então. Não, eu acredito que o grande pai Você aí... é o padrinho. O paizão aí é o Flá. É o Flá. O Luiz Henrique simplesmente, ele inaugurou, né, a obra. Inclusive... Ele é o padrasto. Ele nem licitou, a obra não precisou de licitação. A Rumo fez. Então, o Luiz Henrique, então, é o padrasto da obra. É o padrasto. E o Parini é o padrinho. Eu sou o padrinho. Parini, encerramos por aqui, foi muito bom entrevistá-lo, o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, fique à vontade, o microfone é seu, faça os agradecimentos se o senhor quiser, mande beijo para quem o senhor quiser, tem o beijinho, tchau, tchau, né, do programa da Xuxa, enfim, faça aí as suas palavras aí, fique à vontade. Suzica, eu agradeço a oportunidade que você está dando, o Luigi, quero aqui parabenizar mais uma vez pela coragem, né, Luigi, de fazer um jornalismo independente. Isso é importante, não é fácil. Quero agradecer essa oportunidade e desejar sucesso nessa empreitada de vocês. Estamos aí para outras oportunidades, né? De a gente possa aqui falar com vocês, acrescentar alguma coisa de útil para a nossa sociedade. Com certeza, isso convidaremos novamente o senhor. Eu agradeço imensamente. Um abraço. Um abraço.
Pessoal, um grande abraço. Desejamos a você uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, a quem estiver assistindo aí, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.